amém, ali em algum lugar. Ele está aí na audiência. And some of the brethren from out the tabernacle, a Jewish brother, been trying to get into Israel all along, trying to do something for the Jews. De qualquer forma, um dos irmãos lá do tabernáculo, um irmão judeu, tem tentado entrar em Israel todo este tempo, tentando fazer algo pelos judeus, para... They wanted to win them to the Lord. Disse que ele queria ganhá-los para o Senhor. And he come to the tabernacle the other morning, he raised up, when the anointing was on, he said, Brother Branham, I'd like to ask you a question. E ele veio ao tabernáculo outra manhã, ele levantou quando a unção estava ocorrendo. Ele disse, irmão Branham, gostaria de lhe fazer uma pergunta. How will I ever get into Jerusalem? I've tried every way. Como poderei alguma vez entrar em Jerusalém? Tenho tentado de todos os modos. I said, I wouldn't know what to tell you. Eu disse, eu não saberia o que lhe dizer. About that time the Holy Spirit moved and said, it's not so because Israel will be born in one day. Oh, naquele instante o Espírito Santo moveu e disse, não é assim, porque Israel nascerá num só dia, sempre. Oh, we're near. Oh, estamos próximos. Oh, we're going to get to that in a few minutes now, the Lord willing. Oh, vamos entrar nisso em poucos minutos agora, o Senhor permitindo. And we find out that before the slaughter went forth, listen now, don't miss it. E descobrimos que antes de acontecer a matança, ouçam agora, não percam isso. Before the slaughter went forth, he seen a man come forth dressed in white. Antes de acontecer a matança, ele viu um homem se aproximando vestido de branco. What does white represent? O que o branco representa? Righteousness of saints. A justiça dos santos. Now, had a writer's inkhorn at his side. Agora, e tinha um tinteiro de escrivão ao seu lado. He went through the city first of Jerusalem and set a seal upon those who sighed and cried for the abominations that was did in the city. Primeiro ele foi à cidade de Jerusalém e colocou um selo sobre aqueles que suspiravam e clamavam por causa das abominações que eram cometidas na cidade. That right, you Bible reader? Isto é correto. Leitores da Bíblia? And then when the slaughter went forth, it said, don't spare old, young, children, babies, whatever it is. E então, quando aconteceu a matança, foi dito, não poupes velhos, jovens, filhos, bebês, seja o que for. Utterly destroy everything that doesn't have this mark. Destrua completamente tudo que não tiver esta marca. See? There was nothing left. Vem, não sobrou nada. They either received the seal or they did not have the seal. Ou eles tinham selo, ou eles não tinham selo. That's the reason in this day that we're coming right to it in a minute here in the New Testament. Esta é a razão que estamos chegando neste dia. Estamos entrando diretamente nisto em um minuto aqui no Novo Testamento. That the seal of God.
Amém, irmãos? Vamos iniciar cantando o hino número 111. Esta casa é reservada para Deus. Mi maior. Aqui. 111. No coro nós vamos bater palma. Vamos cantar. Esta casa é reservada para Deus. Já Josué foi destruir a Jericó, mas a casa de Davi voltou. Ele disse: essa mulher ao Senhor se converteu. Esta casa é reservada para Deus. Forte! Selado por dentro, Satanás selado fora ficará. Quando ele bater na porta, ouvi algo lhe dizer: esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Poderá tocar. Esta casa é reservada para Deus. Se o Espírito Santo está morando em mim, neste mundo eu jamais terei prazer. Quando o inimigo me arrear, eu lhe direi: esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar. Esta casa é reservada para Deus. Amém. 221. Livre estou. 221. É Mi maior também, né? Tá? Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Vamos bater palma. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor, no
andava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Amém. Nós temos agora a oração. Vamos orar em favor do irmão Paulino Mariotto por enfermidade, a irmã Jair e família, irmã Sergília por viagem e pelo seu aniversário. Deus abençoe a irmã Sergília, Deus continua abençoando a senhora. A Giovana pelo seu aniversário, irmão Joel e família. Nós vamos orar com o irmão Gessé. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um ano, Senhor, que o Senhor nos fez vencer até aqui. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos acompanhe no próximo ano que virá. Que o Senhor esteja conosco neste culto, Senhor, trazendo a palavra através da boca do pastor. Pedimos, Senhor, e agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Vamos dar sequência cantando o hino 274, Olhando para Cristo. Mi maior, né? É marcha. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor me inspira com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi,
sempre irei seguindo. Levas minha cruz por amor de ti, olhando para Cristo que na cruz por mim morreu. Eu quero trabalhar, e que por mim na cruz triste padeceu, me inspira com fervor assim cantar. Vamos bater palma. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre seguindo, leva minha cruz por amor de ti, olhando para Cristo que dos céus há de descer. Eu quero me encontrar, seu nome, sua glória, seu amor e seu poder me inspira com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre me seguindo, leva minha cruz por amor de ti. O coro novamente. Cristo bem amado, doce eterna luz de Davi, sempre me seguindo, leva minha cruz por amor de ti. Amém, irmãos? Ao toque de somente crer, nós vamos receber o pastor nesta tarde. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos nossos corações. Muito bem, está nos visitando aí o irmão Valdir e a irmã Miriam, o irmão Leandro e a irmã Noemi. Eu acho que ele está bem alegre também, é o irmão Martim, né? A irmã Maria, né? Bom, né? Isto. Agradecimento. A irmã Neuza e o irmão Salatiel agradecem a Deus por ambos terem completado mais um ano de vida. Os dois. Bom. Ausência. O irmão Lucas e a irmã Sindri estão ausentes por motivo de viagem. O irmão Ezequiel e sua família estão ausentes por motivo de viagem. Deus abençoe a todos. As viagens, cuidado com as viagens, né? As viagens estão com chuva, é ruim. Muito bem. Creio que todos nós estamos esperando, né? Eu esqueci de pegar papel lá. O lenço não limpa o óculos. O óculos embaça. Nós vamos para a palavra, né? Todos estão dispostos à palavra? Amém. Muito bom. Nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3,
versículo 14 ao 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém? Oremos. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade o Senhor ter nos trazido até aqui. Graças a Deus por isso, Senhor. Estamos felizes por mais esse final de ano que o Senhor tem concedido para cada um de nós. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a deidade de Deus. Deidade quer dizer divindade. E temos aqui também, sequente a esta mensagem, a mensagem A Divindade Explicada. A deidade é divindade e o profeta tem a mensagem A Divindade Explicada. No parágrafo 35 dessa mensagem, a deidade de Jesus, o profeta menciona São Lucas, capítulo 2, mencionando o nascimento de Jesus Cristo. Ele disse: aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto a todo mundo para que se alistasse, e este primeiro alistamento foi feito pelo presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E também subiu José da Galileia para a cidade de Nazaré, a Judá, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, o cumprimento dos dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-se em panos e deitou ali na manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Agora, no parágrafo 37, o profeta nos diz assim: nós estamos hoje, por todo o mundo, está sendo comemorado o nascimento de Jesus, que é amanhã para nós aqui, né? Considerado amanhã. O qual é apenas uma tradição. Jesus nunca nasceu em nenhum 25 de dezembro. Ele não nasceu nessa data. Essa data de 25 de dezembro, ela é uma data que
os gregos adoravam o sol e depois os romanos também passaram a adorar o sol. É a data de maior dia, o dia maior do ano, é 25 de dezembro. A noite menor do ano. E o dia 24 de junho é o maior noite e o menor dia do ano. Por causa da elipse da Terra, dá isso. Então eles nessa data, como o Sol chega, ou a Terra chega de viagem ali mais próximo do Sol, eles adoravam o Sol. E Roma, com certeza, para não tirar toda aquela adoração, eles colocaram o nascimento de Jesus naquela data, 25 de dezembro. Nós só sabemos disso depois que encontramos o profeta dessa era. Antes nós não sabíamos. Então o profeta diz que sabemos que é impossível ele ter nascido dia 25 de dezembro, porque as colinas da Judéia estavam cheias de neve nesse tempo. Portanto, como poderia ser isso? Jesus, comumente, pela astrologia e assim por diante, e por tudo que nasceu, primeiro foi ao redor de abril, ali, 1º de abril. Portanto, quando era primavera. Porém, este é um dia, mesmo assim, o dia 25 de dezembro, é um dia, profeta, o qual está bem, apenas dedicado para adoração, em memória da sua vinda ao mundo. O nascimento de Jesus foi um dos maiores dons, ou o maior dom que alguma vez Deus deu ao mundo. O maior dom é presente. Todo mundo gosta de ganhar presente, né? Então, dom quer dizer presente. Foi o maior presente que Deus deu ao mundo, foi o nascimento de Jesus Cristo. Isso, nós sabemos disso. E agora eu desejo falar nesta noite sobre a sua deidade. Quem ele é. Há tantos que o expõem como um bebezinho deitado. Nós vemos que é sempre mais fácil você adorar uma criança, né? Um bebê. Então já se coloca isso com o objetivo de tomar a adoração, forçar a adoração. Então se coloca como um bebezinho deitado no berço, e assim por diante. Porém, isso somente foi um dos quadros, somente uma das expressões do drama, para trazer isso ao que ele realmente é, sua deidade, sua divindade. Deus, no princípio, fez o seu primeiro homem. Ele o fez de espírito. O espírito é a parte invisível do homem, que você não vê. Agora, Deus fez o homem de sua própria imagem. Vocês estão me escutando? O profeta chama atenção. Vocês estão me escutando? Porque às vezes a gente perde a atenção. A leitura, quando ela é um pouco... o parágrafo é um pouco grande, a gente perde certas partes dele. E o profeta sempre chama atenção. E a congregação diz amém, que ela estava escutando. Muito bem. Deus fez o homem na sua própria imagem. E Deus é um espírito. E diz a Bíblia
E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação, mesmo sendo espírito, ele governava os animais, fazia eles ir aonde ele queria. O profeta diz assim: exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja hoje. Quer dizer, o Espírito Santo governa nós para um lado, para o outro, para fazer as coisas certas, governa nós fora do erro, da falha. Ele conduzia a criação, ele guiava os animais, aquele homem espírito. Porém não havia nenhum homem para lavrar a terra, portanto Deus fez o homem do pó da terra. E esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como um macaco, ele podia lhe ter dado pés como de urso, seja o que for que ele fez. Você vê que Deus olhou, porque os animais foram feitos primeiro. No 5º dia foi criados os animais. No 6º é que ele criou o homem. Então, quando ele criou o homem do pó da terra, ele deu assim uma figura, e usando partes dos animais que ele tinha visto, usando a mão como macaco, o pé como urso. Então quer dizer que nós não temos uma mão como a de Deus, né? Naturalmente nós temos a mão como a mão do macaco, o pé como o pé do urso, e assim sucessivo. Ele simplesmente juntou e fez um homem. Porém, este homem, ele colocou esse espírito imortal nele, que nunca morre. O homem interior. Ele veio a ser mais do que um animal irracional. Ele veio a ser um homem. Isto é o corpo de carne, no qual ele simplesmente está morando ainda, nesse corpo de carne. Deus fez aquele corpo para morar nele. Isto vai voltar para o pó da terra, porém, o Espírito é imortal, ele vem de Deus. Isso é a imagem de Deus. Deus é um Espírito. Bom, vamos entendendo isso, que é o que nós temos mais facilidade de aprender, porque nós já sabemos vários. Todo velório nós fazemos, o pó volta ao pó, o Espírito volta a Deus que o deu, né? Mas será que Deus vai perder esse pó? Vai perder esse corpo? Fez isso à toa, só para nós ficar um pouco de tempo aqui comendo e bebendo, depois sair do mapa? Esse homem perdeu a sua origem lá no jardim do Éden. Perdeu sua afinidade. Afinidade é aquilo que um entra no outro e combina bem. Isso que é afinidade. Então o homem perdeu o controle de entrar em Deus e Deus entrar nele. Ele perdeu a sua origem no jardim do Éden e a sua afinidade. Comunhão com Deus foi cortado aí, por causa do pecado e incredulidade. Incredulidade no quê? Essa é uma coisa que nós devemos prestar atenção. Incredulidade na palavra de Deus. Bom, ser crente na palavra de Deus é ser crente que essa palavra é criadora. O mundo foi criado pela palavra. Haja, haja, haja. É a mesma palavra que nós estamos lendo aqui na Bíblia. É a mesma, não é outra palavra. Às vezes nós pensamos que a Bíblia é um livro separado da boca de Deus. Não, ela é um livro que é a palavra de Deus. Então veja bem, um quadro foi pintado, o profeta começa a comparar como uma redação, fazendo em partes.
aquela redação, aquele quadro. Certa vez para Eva, ele disse quanto mais brilhante isto seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus, porque ela estava fechada na palavra de Deus, que Deus tinha falado para ela não comer daquela fruta, da árvore. Então ela fechou a mente naquilo. E o diabo, o inimigo, veio e fez ela excluir aquela mente fechada, né? Tem tantas coisas que nós temos mente fechada e precisa alguém dar conselho para a gente e dar que fazer para a gente abrir a mente para aceitar aquele conselho, não é isso? Mas você vai notar que às vezes para uma coisa errada é fácil se aceitar. É difícil se aceitar um conselho para consertar, mas para errar é mais fácil, porque o erro é fácil. A Eva, ela aceitou esse conselho para simplesmente excluir a palavra de Deus. E ela examina a razão. E pela razão você não pode ver Deus. Aí vem a interrogação de uma coisa que a razão tira a nossa ação. Como isto foi o sangue de Deus? Porque o nascimento de Jesus ali no ventre da Maria foi uma coisa estranha. Antigamente, há muitos anos, nós pensávamos que, mesmo na mensagem, o princípio da mensagem, nós pensávamos que Jesus era metade humano e metade divino. Nós pensávamos que a Maria tinha dado o óvulo para gerar Jesus, e Deus só tinha dado o sangue. Isso há muitos anos, quando nós começamos. Logo nós aprendemos que não era. Ali foi colocado um óvulo fertilizado, separado dos óvulos da Maria. Portanto, Deus Jesus nunca chamou a Maria de mãe, porque ele não poderia mentir. Então ela não era mãe dele. E nós notamos que aqui a interrogação é essa: como isto foi o sangue de Deus? Quer dizer, como? Porque na razão, no natural, não tem como você imaginar. Tem como. Deus não tem sangue. Como poderia ser-lo? Porque foi o sangue criativo de Deus que ele criou. Deus é criador, gente. Nós temos que entender que Deus é criador. Ele não era criador, ele é criador. Até hoje ele cria em nós objetivos que no mundo você não tem, na inteligência você não tem. Porque foi o sangue criativo de Deus que ele criou para nos redimir. Veja bem, para redimir o quê? Esse sangue veio, aí a gente vai redimir a nossa alma. Mas você não vai no céu só com alma? Você não vai viver a eternidade só com a alma? Tem que ter a lógica da coisa. Como é que você vai? Redimiu nossa alma. Tudo bem. A primeira estadia dele na cruz do Calvário foi para redimir a alma. E para que ele mandou o Espírito Santo? Se fosse só a alma, não precisava mais voltar ninguém. Redimiu a alma, está salvo, não está? Mas a alma sem o espírito e sem o corpo, ela não é uma pessoa. Você tem alma, mas você tem que ter corpo, você tem que ter espírito. Então ele veio para redimir esse sangue que ele criou. Ele fez desse sangue, o nosso sangue, ser
novo sangue. Redimir é levar de volta à origem. Ele tirou aquele desequilíbrio que tinha em Adão. Adão, a descendência de Eva, teve mistura, foi no sangue. Sangue com a serpente, misturou, deu morte. Jesus veio com sangue puro, criativo, de Deus, e que Ele criou, para nos redimir. E veio e morou naquele mesmo corpo que Ele criou. Ele, sendo um espírito, criou aquela célula de sangue, aquele corpo ali dentro daquele ventre, para Ele morar. Foi a mesma coisa de você fazer uma casa para você morar. Criou aquilo ali, gerou aquilo ali, para Ele morar. Portanto, Ele não podia, Deus tinha que sofrer tentação. Ele tinha que sofrer tentação, porque Ele tomou forma de homem, de ser humano. Ele tinha que sofrer tentação sexual. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação. Agora, eu te pergunto, Jesus não era Deus? Ele não foi gerado por Deus? Não foi Deus que criou aquele óvulo fertilizado no ventre da Maria? Por que ele sofreu tudo isso? Porque tem um curso. Ele tinha um curso. Curso quer dizer, uma sequência na vida, para depois Ele redimir o nosso corpo. Isso é difícil das pessoas entenderem, eu não sei por que é difícil assim. Então, em nós gerou a mesma coisa. Vamos depois para isso. Ele tinha que sofrer tentações sexual. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação. Ser tentado pelo diabo em riquezas e poderes e domínio, assim por diante. O diabo tentou dar tudo o que é bom para ele. Mas o diabo não conhecia o segredo. O diabo queria dar o domínio do mundo. O diabo queria dar o reino total para ele. Queria dar poder para ele, sendo que ele era o dono do poder. Agora, ele tinha que sofrer tudo isso. E para fazê-lo, ele não podia estar como Deus em espírito. Ele tinha que estar como Deus em carne humana. Ele tinha carne semelhante à nossa. Ele tinha dor de cabeça, ele tinha nervoso. Ele não tinha nervoso? Você acha que quando ele entrou lá na igreja, que ele começou a bater com o rei lá naquele povo, ele estava calmo, mansinho? Você acha que ele estava sorrindo e descendo o rei nas pessoas? E pau. A pessoa diz assim, sorria. O crente tem que sorrir, o crente sorria. Não é isso? Tem até escrito alguma coisa aí. Será que Jesus fez isso? Ele não era tonto, ele não era bobo. Ele esteve nervoso, ele entrou lá e desceu o rei. Expulsou aquele povo de lá. Ele teve dor de cabeça, ele teve fome, ele teve medo, ele fugiu. Quando Lázaro era uma pessoa que ele gostava demais, foi criado junto, o profeta diz. No entanto, Lázaro estava doente, ele fugiu, de medo dos outros. Então ele era um homem sujeito a tudo, mas ele não era Deus? Era. Só que tem um curso, tem um tempo para madurar, para chegar lá, para cumprir o mistério de Deus. Então, ele não podia estar como Deus em espírito, ele tinha que ser em carne. Observe então, aquele sangue desceu na terra. Era Cristo Jesus, o próprio Deus vindo de espírito, entrou em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E aquele espírito entrou na terra. Quando ele chegou na presença dos judeus lá, dos gregos,
que os gregos queriam ver Jesus, você sabe que Jesus falou assim, ó, se o trigo não cair, se a semente não cair no chão, eles não poderiam ver Jesus. Quer dizer, quem que entende isso aí? Quem que vai entender? Eles estavam querendo ver a pessoa física de Jesus. E Jesus estava mostrando que daquele jeito eles não veriam a pessoa física dele. E a pessoa física dele, para o grego, estaria no nosso tempo agora. É difícil isso aí. Por isso que ele falou, a semente não pode, o trigo, se ele não cair no chão, ele não pode nascer. Porque quando aquela semente que Deus gerou no ventre da Maria, caiu lá no chão, ela desceu uma sementeira em Pentecoste. Dá para entender? Desceu a sementeira, muitas sementes, desceu ali, nasceu ali, plantou ali em Pentecoste, e foi nascendo nas eras. A primeira era com uma folhinha, como o profeta mostra, a sequência da árvore, ela chegando, crescendo, crescendo. Quando chega no nosso tempo, que é a última era, ela vem dar o fruto outra vez, a mesma semente. Qual semente? A carne, a mesma carne que gerou Jesus. Nosso corpo é carne gerada por Espírito Santo, mesma coisa. Só que é difícil as pessoas verem isso aí. Aí você vai ler lá a mensagem do pôr do sol, o profeta ensina isso. Então a congregação diz, isso é certo. O próprio Deus Jeová morou em Cristo. Foi feito um parente nosso, porque ele nasceu em carne humana, como nós somos. E isto é certo? Amém. As células do sangue foram desenvolvidas por Deus. As células da carne foram desenvolvidas no ventre da Maria por Deus, que deu à luz o Filho. E Deus desceu e viveu em carne humana, e foi tentado em várias maneiras, como nós somos. Vocês creem nisso? Agora notem um pouco. O profeta, Jesus disse, um pouco o mundo não me verá mais, contudo vós me vereis, porque eu estarei convosco, ainda em vós, até o fim do mundo. Isto é como ele está aqui agora, o profeta diz. Nos dias em que, de que maneira o seu grande quadro sempre se repetiu em ciclos. Ele fez acontecer a mesma coisa que nós estamos vendo agora. O grande drama está posto e nós estamos prontos para ver grandes coisas acontecerem. A igreja foi trazida do berço, no parágrafo 74 que eu estou lendo. Isso é certo. Pentecostes se embalou lá, há uns anos. Lá no passado, enquanto as pessoas lançavam pedras, zombavam e se riam, porém ela cresceu até a maturidade. Eles não conseguiram apagar a semente. Isto é exatamente correto. A hora está aqui. Isto é correto. E nisto é que eu estou interessado em ver a igreja de Deus ajuntando-se agora. Nós temos sido surrados aqui, surrados ali, porém a hora tem chegado quando Deus está lançando a coberta em volta de todos nós, para nos recolher, pois o inimigo está à porta. Sim, Senhor. Ele disse agora do seu povo. Veja bem, agora, no parágrafo 75, ele diz, a hora tem chegado agora, quando o grande drama, o quadro de Deus começa, a chuva tardia, que Joel disse. Quer dizer, nós pensamos que Joel estava falando de Pentecoste. Pois é, lógico que começou, caiu lá no Pentecoste, mas a chuva tardia é que vem dar a semente no fim. Joel disse, nos últimos dias acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, sobre a minha serva e criadas, eu derramarei o meu espírito, eu mostrarei sinais em cima do céu, sinais embaixo na terra, colunas de fogo e vapor de fumaça. Acontecerá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é o que nós estamos esperando agora. Veja bem, agora, e aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Salvo do quê? Salvo da morte carnal, da morte humana, porque a nossa alma já foi salva, não foi? Agora tem a divindade explicada no parágrafo 143, o profeta diz: então Deus, o maior que preencheu todo o tempo e espaço, chegou a descer a um pequeno embrião ao ventre de uma mulher. E então eu disse, quando nós somos salvos hoje, Jesus não era judeu nem gentil, porque o óvulo somente produziu a carne. Existe concepção de pessoas que creem que Jesus nasceu em espírito. Já vi muitos, até pregadores do nosso tempo, do nosso meio, que acham que Jesus veio em espírito. Mas você vê como é que é difícil para entender? O profeta diz aqui que Jesus não era judeu e nem gentil, porque o óvulo somente produziu a carne. O sangue tinha a vida. Deste modo, nós somos, a Bíblia diz que nós somos salvos pelo sangue de Deus. Veja, ele não era judeu e nem gentil, ele era Deus. Por essa razão, quando nós vamos ao altar e colocarmos nossas mãos pela fé sobre a sua cabeça e sentirmos o dilaceramento e a agonia do Calvário, e confessamos nossos pecados, que nós estamos errados, e o que morreu em nosso lugar, né? É o que o profeta mostra nessa a divindade explicada, parágrafo 143. Na era de Laodiceia, vocês vão notar uma coisa, parágrafo 64, a presença do Espírito Santo em lugar de Jesus. Note bem isso, porque às vezes nós não prestamos atenção na coisa. O Espírito Santo está em lugar de Jesus. Quer dizer, se Jesus estivesse aqui, o Espírito Santo está no lugar dele. Quando você está aqui, no lugar do Lucas, o Espírito Santo está aqui no lugar de Jesus. Note bem. Ele está aqui, neste mundo. Prova que Jesus foi justo e que foi ao Pai. Porém, a Bíblia também diz, em João 14, 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Nós temos que entender a trina divindade, ou o trino atributo da divindade. Ele está lá com o corpo, mas o Espírito está aqui, consolando. Ele é o Consolador, Ele mandou o Consolador, Ele foi o Consolador, Ele voltou em forma de Espírito sobre a igreja. Nota bem, vocês vão notar que a igreja não é a noiva, a igreja foi até a sexta era, Ele veio como Filho de Deus, até na sexta era. Isso é um pouco difícil de entender. Você vê que na sexta era a igreja botou ele para fora. E ele diz lá na sétima era, eis que eu estou às portas e bato. Quer dizer, ele estava do lado de fora. Ele não estava mais trabalhando em grupo de igreja. Ele quis dizer, aquele que abrir a porta, eu entrarei nele e cearei com ele e ele comigo. Aí é indivíduo. É pessoa, é você que crê particularmente. Não é quer dizer que a igreja tudo tem que crer em tudo junto. Não é isso. Isso não vai ser.
é o indivíduo que aceitou, que creu, que abriu a porta para ele entrar. Ele entra e faz morada. Ele é a testemunha verdadeira em meio da igreja. Porém, algum dia voltará outra vez em forma de carne. Olha, isso aqui é de prestar bastante atenção. Então provará que Ele é o único poderoso e sábio. Ele é Jesus Cristo, o Senhor da glória, testemunha fiel e verdadeira e sustentador da realização perfeita. Ele é o Amém de Deus. No parágrafo 72, eu estou lendo a Era de Laodiceia, parágrafo 72. Como o Espírito de Deus desceu e criou na Virgem Maria as células das quais nasceu o seu corpo. Eu quero repetir isso. Ele criou as próprias células para aquele corpo no ventre de Maria. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a uma pequena célula humana suprida por Maria. Se Maria tivesse dado qualquer coisa, não era suficiente, porque seria ser pecador. Isto seria o homem pecaminoso, produzindo um corpo. Isso não haveria produzido o último Adão. Nota isso aqui, como é bom, isso aqui, como é fácil de entender. Porque Jesus veio ser o Adão restaurado. O Adão que caiu lá, Jesus veio ser o Adão, o novo Adão, aqui na terra. Dá para entender? O último Adão, dele foi dito: mas um corpo tens, o Pai preparado para mim. Deus, não Maria, providenciou aquele corpo, mas foi Deus. Maria foi a incubadora. Maria foi a incubadora e ela reteve aquele menino santo e trouxe à luz. Era um Deus homem, ele era o Filho de Deus, ele era a nova criação. Nova criação. Homem de Deus se encontraram e se juntaram, homem e Deus. Ele foi o primeiro ser desta nova criação. Entendam isso. Então, quer dizer, anulou Adão, anulou a criação até a vinda do Espírito Santo aqui na terra. Deus anulou essa criação. Dá para vocês entender? Vocês vão ver a sequência aqui. Ele é a nova criação. O homem e Deus se encontraram e se juntaram. Ele foi o primeiro ser desta nova criação. Ele encabeça essa nova criação. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Preeminência é a sequência da coisa. A semente tinha que brotar. Se brotou a semente da velha criação, que era Adão, e vieram até o Espírito Santo ser derramado aqui da terra, também tem que brotar a nova criação, novos filhos. Dá para entender assim? Veja bem, Colossenses 1,18. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5,17. Aqui podemos ver que, embora o homem seja a velha ordem ou criação, agora em união com Cristo, tem chegado a ser nova criação de Deus. O novo nascimento traz isso. Para que nascer de novo? Nascer só para continuar do mesmo jeito? Nova criação, não é novo espírito só, não é novo espírito, é nova criação. Criação é a matéria, é tudo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que
andássemos nelas. Efésios 2:10. Nós, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 4 de Efésios 24. Esta nova criação não é uma velha criação reformada. É isso aí que nós temos que observar. Nós não somos um velho reformado. Nós somos uma nova criação. Se assim fosse, então não se poderia dizer que é nova. É exatamente o que diz nova criação. É outra criação distinta da velha, separado de Adão e Eva. Nós não tem nada com Adão e Eva. É onde eu disse que nós não tem nada nem com o nosso pai, nem com a nossa mãe. Nós não tem filiação com o nosso pai e com a nossa mãe. Por que nós chamamos nosso pai de irmão? Por que você chama sua mãe de irmã? Porque você é uma nova criação e ela é uma nova criação. Se você chamar ela, se você achar que ela é só sua mãe, então você ainda está na velha criação. Dá para entender? Isso é difícil de entender, né? É difícil, não é? É lógico que nós não deixamos, o potencial não acaba. Porque carnalmente ela é nossa mãe, ela é nosso pai, mas eu quero dizer que na nova criação. Na nova criação nós somos nova criação. Exatamente o que diz isso, nova criação. É outra criação distinta da velha, separada da velha. Ela não está mais tratando pelos caminhos da carne humana, assim como ele tratou com Israel. Separou Abraão da descendência através de Isaac. É uma criação nova, é um outro propósito. Eu acho que eu já estou vencendo o tempo, irmão. Tá, não? Agora veja bem. Esta é a verdadeira revelação de Deus. Este era seu propósito. Esse propósito tomou forma através da eleição. Por isso é que ele podia ver até a última era, quando tudo seria terminado, e ver a si mesmo ainda no meio da igreja, como autor dessa nova criação de Deus. Seu poder soberano fez com que isto acontecesse. Pelo seu próprio decreto, ele elegeu os membros dessa noiva. Isso não é uma coisa simples. Ele escolheu isso antes da fundação do mundo. Ele sabia que essa carne nossa iria ser acentuada com essa semente divina. Essa semente divina que caiu lá no Pentecoste, ela iria crescer e dar fruta no nosso ser, na nossa era agora. E Deus sabia disso. Ele escolheu nós. Você vê quanto tempo Ele esperou para você nascer, para mim nascer? Parece até ser incrível, né? Ele os predestinou para a adoção de filhos. Esse é um processo. Você, quando vai pegar uma condição, alguém pergunta, você vai. Você não diz, eu estou em São Paulo, eu vou para São Paulo. Você vai ter um processo, você vai seguir, passar em tal cidade, descer em tal lugar, até que você chega lá em São Paulo. Se você for lá para o norte, você vai levar 3 dias ou 2 dias. Aí, mas você vai para São Paulo. Esse processo está nessa semente dentro de nós. Está indo. Nós estamos indo para a adoção. Qual é a adoção? É o corpo glorioso. É a redenção do nosso corpo. Nós estamos passando por lutas, por problemas, por dificuldades, sim, tudo isso. Mas nós vamos chegar lá, nós estamos na viagem. Nós estamos na viagem. Nós não estamos parando e não sai da condição. Aí o profeta mostra lá na mensagem, aquela contagem regressiva, que nós estamos como num radar. E o radar você mesmo não se controla. O radar é controlado por uma torre. E nós estamos dentro desse aparelho
nós não podemos descer mais. Ele está controlando nós. Dá para entender assim? Esse homem interior aí está dentro desse radar aí. Esse radar que parece ser flexível ou destrutivo. Parece que esse radar se destrói. Parece. Mas esse aí não destrói. Porque ele foi predestinado para isso também. Ele foi predestinado para ter esse controle remoto dentro dele. Ele não vai destruir. Não é que nem um jato que você monta lá e você não sabe se você chega lá. Porque pode dar um problema, ele cai lá. Mas esse corpo que Deus preparou para nós, ele não vai destruir mais nunca. Você pode passar por luta, seu corpo virar pó, o bicho pode comer, você pode virar estrume. Mas esse controle está aí dentro e ele vai tornar você de volta e você vai ter corpo eterno, glorioso. O processo está agora. Aquele que está em Cristo, veja, aqueles que dormiram em Cristo, o Senhor ressuscitará de novo. Nele, digo, em quem fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. A mensagem do nascer do sol, o profeta mostra aqui, veja bem, parágrafo 65. Ele havia sido tipificado muitas vezes, como veremos mais adiante. Ele foi tipificado, porém, isto foi realmente a primícia dos que havia dormido. Primícia é o primeiro. Ele foi movido por cima da semente prometida, a qual tinha a promessa da vida. Ele foi movido no dia de Pentecoste, quando veio um estrondo do céu, como que um vento impetuoso, havendo sido movido, foi sobre as pessoas, o povo pentecostal que estava ali, esperando que descesse a bênção do dia de Pentecoste. Aí o profeta diz, e será movido outra vez nos últimos dias. Nota que eu já falei um pouco, vocês já entenderam. Quer dizer, ele começou lá, a semente caiu no Pentecoste, ela foi movida entre o povo, e aquilo foi como se nós plantasse como que Deus plantasse uma grande quantidade de milho. Cada grão daquele Pentecoste que caiu em uma pessoa, chama de fogo que entrou num, não entrou no outro, não entrou no outro, entrou no outro, como que se fosse uma semente de milho que caísse na terra. O nosso corpo é terra. Como caísse. Ele não iria morrer. Caiu na terra, ela foi nascendo, brotando. Nós não cantamos a palavra de Deus, a semente, vai caindo. Ela foi nascendo. Para manifestar agora, nos últimos dias, a mesma semente. Agora não é as plantinhas, a flor, as folhas, a mesma semente. Quer dizer, o mesmo corpo, Jesus que caiu lá, o mesmo corpo levanta aqui, em carne. Veja bem, e será movido outra vez nos últimos dias, como nós damos conta. Segundo Lucas 17:30, no dia do Filho do Homem, quando o Filho do Homem for revelado outra vez. Veja bem, seja movido sobre as pessoas. Quem é este Filho do Homem? No princípio era o Verbo, estava com Deus, o Verbo era Deus, e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por todo o ensino e confirmação que temos da palavra de Deus, pela própria palavra de Deus, por sinais e maravilhas, e também por Lucas 17:30, que acabamos de citar, Malaquias 4, é o nosso tempo. E as diferentes escrituras que conhecemos hoje, vemos que essa palavra é movida de novo sobre o povo, que as tradições do homem estão mortas. Você vê que nós estamos perdendo, o crente da mensagem não tem mais tradição. Você vê que nós não estamos incomodando com o Natal, nós não estamos incomodando com festa disso, festa daquilo. Nós perdemos isso aí saiu de nós. E que a esperança é outra. A esperança é a glória.
dentro do nosso ser, tem mais alegria do que o mundo inteiro. Não sei se vocês sentem assim, mas a esperança que nós temos é maior do que Ano Novo, é maior do que Natal, é maior do que qualquer festa que tem. Porque a semente está aí dentro, já manifestando em carne. Ela não está de outra forma. Porque se ela não estivesse manifestando em carne, nós estaríamos sofrendo, porque quem sofre aqui é a carne. Está entendendo esse? Nossa carne, se vocês notarem, nós passamos por luta, por problema, por dificuldade, mas a nossa carne tem esperança. Nós temos esperança. Então veja bem, parágrafo 73. Eu sou aquele que estava morto, estava tão morto, que até a lua declarou morto, Jesus falando. O sol declarou morto, as estrelas declarou morto. Toda a natureza o declarou morto, mas agora todo mundo tem que reconhecer que ele está vivo. Não reconhece? Eu acho que não tem um povo que reconhece a vivência de Deus como a nossa, porque ele está vivendo aqui em nós, pessoa física. Veja bem, agora todo mundo tem que reconhecer que ele vive. Ele não foi somente a mecânica, isso que nós temos que entender aqui na mensagem. Você presta atenção lá no pôr do sol, sair do sol, sobre a mecânica e a dinâmica. Você sabe o que é a dinâmica? Você é mecânico? É mecânico, né? Pintor. Quem é mecânico aqui? Ninguém? Ninguém é mecânico? A dinâmica é a bateria, é a força elétrica que tem no carro. Ela é a mecânica, é a dinâmica. O Espírito Santo é a dinâmica. Ele é a força que trabalha em nós aqui. Mas a dinâmica sem a mecânica não vale nada. O que é a mecânica? É o corpo. A dinâmica era o Espírito Santo em Jesus. A mecânica era o corpo de Jesus. A semente, ela é dividida, ela tem um brotinho lá, um brotinho que é a dinâmica. Ela tem aquele 2 partes, o feijão, vamos supor, para vocês entenderem melhor, ele tem 2 partes, que é a mecânica. Aquela dinâmica entra dentro daquelas 2 partes e faz ela brotar, faz ela crescer. Aí depois vai dar, a folha não parece mais o feijão, cresce, sobe, dá flor, depois dá as vaginhas pequenas, mas depois ele dá o feijão novamente, vai colher feijão mesmo, do jeito que você jogou a semente no chão. Nós somos essa semente. Nós somos essa semente. A mecânica, a dinâmica é o Espírito Santo, a mecânica é o corpo. Deus tem que agir em corpo. Então o profeta diz assim: a palavra de Deus foi também a dinâmica que provou a mecânica em Jesus. E ele, sendo o noivo, a noiva tem que aparecer porque ela é parte dele. E ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Gente, a noiva agora é o cumprimento de toda a revelação do Velho e do Novo Testamento. É o cumprimento. É a Eva restaurada. É muito isso para nós. É a Eva restaurada. É o Éden restaurado no milênio. Veja, ela só pode manifestar a ele se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo. Então não é noiva, porque ela é carne de sua carne, osso dos seus ossos, vida de sua vida, poder de seu poder. O que é isso? Está escrito aqui. Aí que eu fico religioso e fico nervoso também, né? Veja bem, ela é ele, é igual ao homem e sua esposa, eles são um. A mulher foi tomada do seu lado, ela recebeu o espírito feminino dele e a carne de seu lado, e assim se formou a mecânica e a dinâmica. A esposa, o espírito e a carne formaram a mecânica e a dinâmica. O espírito e a carne. Note bem isso, está escrito lá no parágrafo 73. Não tem como.
fugir disso aqui. Veja bem, parágrafo 75. Esta é a mensagem para este dia de ressurreição. A dinâmica e a mecânica junto. A mecânica sem a dinâmica não serve, como tampouco serve a dinâmica sem a mecânica. Você pode gritar, saltar, fazer todas as classes de ruído, e, no entanto, negar a palavra. E tudo isso não lhe será nenhum benefício. A máquina está girando e os pistões estão se movendo e tem faísca. Na mecânica é isso. Se você não tiver faísca, os pistões não funcionam. Tem que estar tudo de acordo, certinho, tudo certinho, para fazer a combustão. Isso é que funciona quando as coisas se juntam. Amém? Sendo um, ficará sentado enquanto o outro subirá. Isso é tudo o assunto. Ainda que ambas reclamem, aparentemente, ser igrejas e reclamem ser a noiva, mas só uma tem a mecânica e a dinâmica. Não esqueça, mecânica é o corpo, é a carne. Dinâmica é o Espírito Santo, é a alma. Sem as duas funcionar, amém? Eu acredito que vocês vão meditar nisso aí e vão ver que não tem como fugir dessas coisas, né? Não sou eu que estou ensinando nada meu, a mensagem do profeta. Leia a mensagem ao nascer do sol. Eu costumo falar o pôr do sol, né? É nascer do sol. Deus abençoe a todos. Vamos agradecer. No dia 1º, né? Não é 1º, é sábado que vem. Nós vamos ter a vigília lá em Tangueira. E acredito que não vai ter um tempo muito chuvoso, né? Se tiver, às vezes é melhor não arriscar muito, né? Se vocês verem que o tempo está muito chuvoso, não deve arriscar. Deve ir se tudo corre bem, né? Porque nós não podemos tentar o Senhor teu Deus, né? Podemos ir bem se der certo. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito. Continua falando nos nossos corações e ensinando. Não teve da internet aí, não teve? Então, eles estão tirando lá agora. O irmão está trazendo aí. É os da internet? Né, irmão? Irmã Sueli, né? Irmã Sueli. Irmã Sara, irmã Edilson, irmã Irene Marques, irmã Joyce Maria, irmã Cláudia Esther e Ana Júlia. Irmã Ana Cláudia, irmã Isis Matos, irmão Luiz Santana e Felipe, pastor José Santana, irmão Geraldo. Só não identificou lá a cidade, né? Parece que deu um probleminha lá, né? Mas Deus abençoe, né? Cada um que esteve através da internet. Então nós vamos fazer uma oração de despedida, né? Querido Deus, nós estamos agradecidos mais uma vez por mais esta palavra que o Senhor tem trazido através do pastor Euclides, que o Senhor continue abençoando ele, sua família e o ministério que o Senhor tem dado a ele, Senhor. Que o anjo do Senhor possa sempre estar acampando ao seu redor e de cada um de nós também, que confiamos e cremos, Senhor, que nós não estamos sozinhos. Que o Senhor abençoe o retorno de cada um, todos aqueles que têm nos visitado, irmão Leandro, sua esposa, irmão Valdir, também sua esposa, também o irmão que tem vindo lá de Aparecida, da Conceição, sua irmã,
Que o Senhor continue abençoando cada um, Senhor, dos 4 cantos da terra, ao redor do mundo, em todas as nações, onde há uma semente, um filho de Abraão. Em nome de Jesus Cristo, nós também pedimos por todos aqueles que têm estado através da internet. Amém, Jesus. Abençoe o seu irmão, né? Digo, Deus abençoe. E assentai-vos. Amém. Então, Deus abençoe, né? Até quarta-feira, com oração às 20 horas, né? Se Deus permitir. E a vigília, né? Sábado. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Vem cá, Xim. O Xim quer fazer uma oração aqui. Vem cá. Vem aqui, Xim. Ele quer fazer uma oração, ele sentiu de fazer. Faz aqui a oração, vem. Faz a oração. Então ora aí, Xim. Senhor Deus Pai, abençoa as crianças, Senhor. Oh, nessa terra. E nós pedimos, Senhor, nessa terra, o Montreal também, Senhor. E nós pedimos, Senhor, o Montreal, o Sertãozinho, o Ribeirão. Nós pedimos, amém. Amém. Deus tem um propósito, né? Ele citou meu irmão, né? Então, Deus abençoe até nós nos encontrar, se Deus permitir, né? Na vigília, né? Amém. O horário da vigília é a partir das 7h30, né? Das 7h30. Os irmãos poderão estar mais cedo lá, né? 6h30, já está lá.